Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre The Church in the Darkness. Desde que esse jogo foi anunciado há uns anos, eu mantive muita atenção em cima dele, porque eu gosto muito dessa proposta, essa ideia de fanatismo religioso, de cultos, seitas, que vivem isoladamente, sociedades alternativas, gosto bastante. E vou dizer que depois de jogar bastante do The Church in the Darkness, ele correspondeu às minhas expectativas em muitos aspectos. Você não vai jogar esse jogo pelos gráficos ou pelo gameplay, ele é muito básico nesses aspectos, mas a ideia é muito bem executada, é muito bem implementada no jogo em si. Esse jogo ele é a ideia do Richard House III, que talvez você lembre dele por conta da franquia The Suffering, que era um jogo de ação e de terror lá do primeiro Xbox e do PlayStation 2, que eu gosto muito, sinto saudade desse tipo de jogo. Infelizmente a gente não teve um The Suffering 3, quem sabe, mas é de autoria desse cara. Ele que no Twitter, lá na descrição dele no Twitter, diz que ele se envolveu com State of Decay também, ou seja, ele está aí no meio dos jogos desde o The Suffering, não deixou de fazer isso. Então assim, esse jogo se passa nos anos 70, a gente se infiltra nessa sociedade alternativa chamada Collective Justice Mission, fundado por dois religiosos, Rebecca e Isaac Walker. Era uma sociedade fundada nos Estados Unidos, mas migrou para uma cidade, para um país fictício na América do Sul, ali na parte ali de Suriname, Guiana Francesa, fica por ali, ao norte do Brasil. E a gente está atrás do nosso sobrinho. A gente é um personagem que pode ser homem ou mulher, inclusive a gente escolhe o tom de pele também. Eu não vi diferença no tom de pele, na forma como os personagens são abordados, como você aborda e tem situações, não vi diferença nisso, apesar de ter jogado muitas vezes. Então a gente joga com esse Vic atrás do sobrinho chamado Alex. A sua irmã pede encarecidamente para que você vá atrás dele, porque há 6 meses não tem notícia dele. Então assim, é aquela ideia no final dos anos 70 que aconteceu muito com relação ao Jim Jones, talvez você já tenha lido sobre, que é aquele pastor que reuniu muitas pessoas em Jonestown, uma cidade isolada, e rolou aquele suicídio em massa. Então foi um caso extremamente pesado que repercutiu mundialmente, então tem muita informação sobre, caso você queira ler. Se você conhecer, então você já vai sacar qual é que é a do jogo. Então rola um fanatismo religioso muito grande, eles criam essas ideias muito fundamentadas na Bíblia, nos ensinamentos de Cristo e tal, e também uma aversão a como o capitalismo invadiu e dominou completamente o pensamento do homem contemporâneo. Então religião e política aliados e uma aversão muito grande disso. Então as pessoas que vivem nessa comunidade são pessoas que não conseguiram se adaptar à sociedade, à forma capitalista de se viver, ou seja por conta de drogas ou problemas familiares. Então ele abraça essas pessoas. Então fundamentalmente a ideia é muito boa, porém não é tão fácil assim viver numa sociedade dessas. Não é tão fácil assim você viver num ambiente autossustentável, você se autossustentar dentro de uma realidade dessa, ainda mais no meio do mato, isoladamente no meio do mato, com relação a doenças, a problemas de temperatura extrema e tal. Então, tudo isso é uma questão no jogo. E aí você tem muitas formas de abordar como você quer invadir essa sociedade. Então, o tempo inteiro você fica ali ouvindo mensagens ou da Rebecca ou do Isaac no alto-falante, que todo o tempo eles repercutem quais são os fundamentos pelos quais eles vivem, pelos quais eles lutam, o que eles esperam, como que é a rotina deles, você fica ouvindo isso, é muito legal. E você pode ser extremamente agressivo ou não, você pode ser extremamente furtivo ou você pode conseguir uma arma ali e assassinar todo mundo. Existem ali os guardas que fazem suas patrulhas, a rotina deles não é muito elaborada, ou seja, a inteligência artificial não é das melhores, mas você pode se surpreender com um tanto de recursos que você tem para driblar esses guardas, para chegar até o Alex. Então, é aleatório o comportamento dos profetas, digamos, dos líderes religiosos, como também é do sobrinho. Então, cada vez que você começa um jogo, o mapa ele se reconstrói, o que eu não curto muito esse esquema roguelike, mas casa com a proposta, porque é um jogo que se você morre, ele recomeça, ou então se você é abatido, você é aprisionado, e aí dependendo do que você fez ali na comunidade, o Isaac aborda você de uma forma diferente, ou a Rebecca aborda você de uma forma. Então ele tem 19 finais, o que
instiga muito, então é um jogo de jogar de novo, instiga muito que você recomece e tente novas formas de abordar. E como eu disse da furtividade, você pode atirar pedras para desviar a atenção dos guardas e você acaba meio que jogando em função dos cones de visão desses soldados ou então dos outros moradores ali do lugar, que estão ali capinando ou cuidando das galinhas, ou então conversando, ou então simplesmente dentro das suas casas. E aí você vai explorando, pegando papéis, documentos, artigos de jornal que expandem muito o universo do jogo, até você chegar até o Alex. Então você pode ir por conta própria ou chegar em alguns dos moradores e interagir com eles e de uma forma pacífica ou não obter informações. Inclusive até conversar com um dos líderes, expande demais as possibilidades e vai para caminhos extremos. Então, eu não vou contar, evidentemente, mas eu cheguei em situações ali que eu fiquei bem chocado. E o jogo ele pede para você testar até onde ele pode ir. É claro que não é um negócio absurdamente cheio de possibilidades, porque ele é um jogo indie, cheio de possibilidades, eu digo, com relação ao quanto você pode testar ele em termos de gameplay, mas ele te dá 19 finais, afinal de contas, é a proposta do jogo você rejogá-lo toda vez. Então, assim, eu acho que casou muito bem gameplay com premissa, o que não é sempre que a gente vê, e é uma premissa pouco abordada em videogame. A gente tem lá nossas sociedades secretas, tipo, tem lá os Los Iluminados no Resident, tem a sociedade secreta no Half-Life e tal, mas esse tema, ainda mais quando é fundamentado em religião, bem pé no chão mesmo, com ensinamentos da Bíblia, citações de salmos e coisas do tipo, em videogame isso é às vezes até tabu, então é legal um jogo indie abordar todos esses temas, que pode ir para caminhos muito pesados, assim. Inclusive, caso você tenha feito algum dos sinais, esteja jogando, queria conversar sobre, porque eu fiquei chocado com 2 dos sinais que eu fiz. Não fiz os 19 ainda, vou continuar jogando, pretendo ver até onde dá para ir, porque eu realmente gostei. Colocaria ele entre os meus favoritos do ano, entre os que mais me surpreenderam no ano, sim, The Church in the Darkness.